Tá aí todo mundo, meu amigo Eliezer, que eu falei quando eu cheguei ao Dia TV, mas não tinha falado ainda hoje. Seja bem-vindo, Eliezer. Tinha também, não tinha falado ainda com a Edna ao vivo, primeira dama, boa tarde. Vamos falar primeiro da PPM ou nós vamos falar... Cadê o VT da posse da PPM? Prepara aí o VT da posse. Que aqui está falando do vereador Ismael Silva, né? Sim, eu estou sabendo, estou dando a mensagem que VT posse da PPM. É esse do Ismael Silva, que é o VT da posse, não? Como vai, meu primo? Tudo bem, né? Então bota aí o TP aí, a posse da PPM, Toninho de Caridade. Inclusive, falando sobre o fortalecimento do municipalismo. Vamos acompanhar. Prefeitos, deputados e senadores estiveram presentes na solenidade de posse da nova diretoria da PPM, a Associação Piauiense de Municípios. Esta foi a primeira solenidade em que o governador do Piauí, Rafael Fonteles, participou desde a sua posse no dia 1º de janeiro. Durante a solenidade, afirmou acreditar na importância da união entre os poderes no intuito de fortalecer a realização de projetos da gestão em todo o estado. Nosso objetivo é cada vez mais nos aproximar dos prefeitos e das prefeituras, junto com a nossa equipe de secretário, para que essas políticas funcionem melhor, né, do cofinanciamento, dos convênios que iremos celebrar, para melhorar, né, a educação básica, a atenção primária na saúde, a assistência social. Toninho de Caridade, atual prefeito do município de Caridade do Piauí, foi escolhido para presidir a associação durante o biênio 2023-2025. O presidente eleito para a Associação Piauiense de Municípios, Toninho de Caridade, venceu as eleições com 104 votos, contra 64 do candidato adversário. Ao todo, 196 prefeitos estavam aptos a escolher o novo presidente da entidade, que representa as cidades do Piauí na Confederação Nacional de Municípios. O novo presidente da PPM informou que pretende focar na descentralização das ações municipais e ainda na capacitação de gestores. Para que a gente possa juntos construir uma gestão mais eficiente e com mais recursos para a população que cada gestor representa. Além de prefeitos, deputados e senadores também compareceram à posse da nova diretoria da PPM. O Toninho é um grande gestor em Caridade e eu tenho convicção que fará um grande trabalho aqui à frente da Associação dos Prefeitos do Piauí. É um homem determinado que tem todo um trabalho prestado ao seu município. Diferente no sentido de dar essa proporcionalidade às necessidades do interior, no agricultura familiar, com todo o suporte, né? Eu dou aqui um exemplo, né? A parte de assistência ao produtor rural. Nós vamos estar trabalhando isso, mas além disso, as necessidades que ele tem acesso, por exemplo, de acesso. Então, tudo isso vai ser feito por essa secretaria, além da continuidade dos programas que são importantes para o agricultor familiar. Então vamos fazer parceria com vários ministérios, vários órgãos que vamos buscar através dessas parcerias e, consequentemente, o benefício para o agricultor familiar. Aí você viu como foi a posse do novo presidente, participação aí do governador Rafael Fonteles, deputado Fábio Abreu, outros prefeitos, vereadores Samuel, presidente da Câmara, muitos prefeitos do interior do estado, inclusive os que votaram, os que não votaram. Fica aqui, inclusive, um registro que agora é o momento da união entre os prefeitos. Quem votou, quem não votou, em Toninho de Caridade, todos os prefeitos e prefeitas têm um ponto em comum. Eles querem o melhor para os seus municípios. Isso só vai acontecer se houver uma união. Mas vamos trazer aqui o centro da discussão para Teresina. O vereador Ismael Silva falou sobre a ação na justiça com trabalhadores da saúde que não receberam salários da prefeitura. O Tássio, inclusive, adiantou esse destaque na participação dele e você acompanha o que disse o vereador agora. No final deste ano de 2022, nós fomos surpreendidos com uma série de denúncias de servidores temporários, sobretudo aqueles que foram contratados no período da Covid e que estão, na verdade, com um contrato, com um vínculo precário, de que não teriam recebido o 13º salário. No mesmo momento, o próprio Ministério Público acionou o município, notificou o município de Teresina e a Fundação Municipal de Saúde para que se manifestasse, executasse, efetuasse o pagamento num prazo de 5 dias, prazo este que não foi obedecido pela municipalidade. Nós tentamos todo o diálogo e contato com o MP, no entanto,
houve essa questão do recesso e ainda ocorre essa questão do recesso até os próximos dias, e a nossa saída no nosso gabinete foi judicializar essa demanda. Diante de tantos servidores que tanto trabalharam nesse período de pandemia, que merecem realmente essa garantia legal, nós ingressamos com a ação popular, a nossa assessoria jurídica deu todo o suporte para que nós ingressássemos com essa ação e que tramita hoje na Vara da Fazenda Pública, no Juizado Especial da Vara da Fazenda Pública, para que nós possamos ter aí uma resposta do Poder Judiciário em relação a essa demanda. O primeiro ponto que nós queremos destacar é que nós oficiamos a Secretaria Municipal de Governo, oficiamos a própria Secretaria Municipal de Administração, a SEMA também, para que expedissem um documento formal comunicando se haveria ou não esse pagamento, se havia sido realizado ou não. No entanto, nós não tínhamos recebido respostas até quando ingressamos com essa ação popular. Tássio Cruz, aí é uma ação popular em relação a um problema específico. Se a gente for elencar aqui a quantidade de problemas da Fundação Municipal de Saúde, a gente vai passar o jornal inteiro falando sobre isso. Bom, o fato é que é o primeiro passo, né? É o primeiro passo, Douglas, e explicando a linha do tempo para o amigo de casa. No dia 20 de dezembro, o Ministério Público determinou que a Prefeitura de Teresina pagasse o 13º salário para esses servidores temporários no prazo de 5 dias. A Prefeitura não respondeu, o Ministério Público entrou em recesso e desde então esses trabalhadores, dezenas de trabalhadores, buscam uma resposta, buscam uma solução por parte da gestão. E a situação ainda fica com um nível de crueldade maior ainda, Douglas, porque foram servidores temporários contratados para trabalhar no auge da pandemia, né? Ou seja, foram pessoas que foram para a linha de frente enfrentar a pandemia de Covid-19. E agora a Prefeitura vira as costas para essas pessoas e após essa decisão do Ministério Público, que a Prefeitura não respondeu e o recesso, esses trabalhadores, juntamente com o vereador Ismael Silva, decidiram ingressar na vara judicial, né, na esfera judicial, para que tenham o seu direito reconhecido pela Justiça e que a Prefeitura pague. Mas, como eu disse, Douglas, com requintes de crueldade, porque foram pessoas que foram para a linha de frente enfrentar a pandemia de Covid, quando nós estávamos todos desesperados, né, com a crise, com falta de insumo, com caos na saúde, e agora o que esses trabalhadores recebem como reconhecimento é essa situação por parte da Prefeitura. Beleza, eu lembrando aqui, fiz essa citação durante todo o jornal, vendo aqui a entrevista que foi concedida pelo presidente da Câmara Municipal, Enzo Samuel, o vereador Enzo Samuel, falando da necessidade e da prioridade que seria para ele, que será, aliás, para a gestão dele, pensar a cidade de Teresina como uma cidade inteligente, baseada inclusive nos dados. Se você comparar a quantidade de famílias que mora no centro urbano, né? Ou seja, na zona urbana e na zona rural, você tem mais de 80% morando na zona urbana. Então a cidade só funciona se ela for uma cidade inteligente. Mas como aliás, que se pode falar em cidade inteligente, se o básico do básico do básico do básico, você não tem como esse caso que o Tássio acabou de falar. Né? Exatamente. Boa tarde, Douglas, aos colegas e telespectadores. O gestor que deveria estar comprometido com essa gestão inteligente, na verdade, até o momento, passou-se a metade do mandato e ele ainda não mostrou essa capacidade de gestão para dar solução aos problemas da cidade. Os desafios aumentam, os problemas se amplificam e até o momento a população apenas sofre. Na saúde, na área do transporte, na área de políticas sociais, que foi uma grande bandeira da gestão atual, nenhum resultado efetivo tem aparecido. E aí também não se tem um horizonte de reverter esse quadro. A expectativa é que permaneça ruim mesmo enquanto o atual prefeito estiver aí, enquanto esse atual grupo político estiver no comando da Prefeitura de Teresina. O vereador Enzo acerta quando tem ideias, quando apresenta propostas, quando tem uma concepção de cidade inteligente, que é uma tendência nas principais cidades do mundo, como aproveitar melhor os serviços, os espaços, atender às demandas da população, mas considerando o gestor que nós temos hoje aqui atualmente, não dá para criar muita expectativa. Douglas, só citando rápido. Principalmente quando você tem aí o termo inteligência no meio dessa história. Né? Há 3 horas atrás, a gente consultou a Secretaria de Governo, a Secretaria de Finanças e a Fundação Municipal de Saúde.
Ninguém respondeu ainda. A gente sobre esse assunto, né, sobre Tasso? esse assunto, a gente Sobre esse continua assunto. aguardando qualquer pronunciamento. Importante registro que o Tasso fez, porque teve uma resposta em relação à Estrada da Alegria, da reportagem do Raimundo Lima. A gente divulgou a resposta da Prefeitura, mas como o Tasso disse, não houve nenhum tipo de resposta em relação à questão do vereador Ismael Silva. Edna Maciel, é difícil, você, quer dizer, de um lado, a realidade empurra os gestores para uma discussão sobre cidade inteligente, ou seja, dando um exemplo aqui, como disse o vereador Enzo Samuel, criando uma estrutura de transporte urbano que faça a fusão entre o transporte através dos ônibus e o transporte através de VLT, a mesma estrutura, você integrar a VLT com ônibus, permitir a expansão do VLT. Ora, você já imaginou se você tem que criar uma estrutura para o VLT do zero? Se você já tem uma estrutura criada pronta, por conta do sistema integrado. Então, tem várias questões a serem discutidas, mas, Edna, quando a gente pensa na falta do dipirona, na Fundação Municipal de Saúde, aí não dá, fica difícil. Eu estava ouvindo vocês falarem aí e já ia dar o meu pitaco se você não me chamasse, porque eu estava já agoniada aqui, a gente falando de cidade inteligente. Não, é por isso, a gente falando de cidade inteligente, como a gente vem falando de altas tecnologias em relação ao Estado, mas há uma diferença. Como é que você vai falar num projeto desse e falar, a gente pode discutir, pensar e ter expectativa, numa cidade que a gente não tem o básico em muitos bairros, numa cidade que a gente não tem mobilidade, que a gente, para andar, não precisa estar de cadeira de roda nem de muleta nas calçadas, só a gente que é mulher e usa um salto, experimenta andar no quarteirão do centro da cidade. Salto, tem também, mas eu digo a gente porque a gente usa mais, né? Então, a gente já sente um saltinho até, a gente já sente. Então, numa cidade dessas, em que a gente não tem, eu lembro, o Tasso estava falando e o João, me corrijam se eu estou errada, uma das primeiras ou a primeira reportagem que gerou denúncias através do vereador Ismael, partiu aqui do portal O Dia. Então, assim, o que eu fico pensando é que, primeiro, a gente tem que ter uma cidade que tenha mobilidade, que dê o transporte público, que dê dignidade para o nosso povo, de poder pelo menos ir e vir entre os bairros para trabalhar, ir ao médico, e a saúde, gente, não tem uma gase, sabe, não tem um material básico, como é que a gente pode... Então a gente pode até pensar assim, vereadores, presidente da Câmara, com todo respeito, em cidade inteligente, mas primeiro a gente tem que ir para a base, primeiro a gente tem que pelo menos fazer essa cidade andar, porque a gente retrocedeu em 30 anos, é incrível. Vocês lembram do metrô do Alberto Silva? Então, assim, a gente falava, bom, isso não é um metrô, isso é um trem de superfície, mas já era um avanço naquela época. Hoje a gente não tem, não tem nem ônibus. Naquela época, Aida, tira o metrô de Teresina, que ainda é o metrô do Alberto Silva, praticamente. Tira, não tem, acabou, volta só para ônibus. A gente podendo fazer a integração desse metrô com o ônibus. E tem outras alternativas também. Claro. O povo está gastando mais dinheiro com o ligeirinho, com o Uber, seja com o que for. Mas como é que pode? E dizem que a passagem já pode aumentar aí, viu, gente? Não, está tendo já uma conversa de bastidores que a passagem pode aumentar. Vocês já pensaram? Como é que vai ser? A passagem aumentar para andar de quê? Ele bate na mesa, o prefeito bate na mesa, porque a passagem ela só aumenta com a concordância do prefeito, né? Muito difícil. Então, não é isso? Se o prefeito não concordar, ou então uma decisão judicial, ele tem a caneta até para isso. Ele bate na mesa e diz que não vai aumentar a passagem de ônibus. E aí, não aumentar, não tem como repassar para o CETUT. Estou nem falando do pagamento mensal, aquele que é de direito do CETUT. Então, para concluir... do pagamento do dinheiro, do repasse dos funcionários. Sim. Então, se você não aumenta a passagem, você não consegue repassar o que é necessário para pagar funcionário. Se não repassa o necessário, qual é o destino? Greve. Né? Então, você tem já anunciado aí greve do transporte público, greve da educação. Também, se não resolver a saúde, termina... Rapaz, olha, é só caos. Então, assim, não dá para... Então, para concluir, era isso que eu queria dizer. Eu bato palmas para a cidade inteligente, para a ideia do... Eu acompanhei a entrevista e entrevistei o presidente da Câmara. Tem boas ideias, bom projeto e está fazendo um caminho certo. Agora, sim... A prioridade sine qua non é realmente, pelo menos a mobilidade, pelo menos as pessoas começarem a ter o direito de ir e vir novamente. João Magalhães, a entrevista do
presidente da Câmara, vereador Enzo Samuel, ele foi muito claro, ele disse, não se trata de ser a favor da prefeitura e nem de ser contra a prefeitura. A questão aqui é de ser a favor das pautas que são de interesse da população de Teresina. Então ele disse que pediu um estudo, que vai ser concluído no primeiro semestre, inclusive o Tássio, aliás, sabe disso, para adequar, não é? Adequar a Câmara Municipal, aí eu estou falando do auditório, dos espaços, não só para a realização das audiências públicas, mas também para a realização das sessões itinerantes. Tudo volta no segundo semestre, as sessões itinerantes e audiências públicas. Ele disse, olha, o que for de interesse da população, nós vamos discutir, vamos realizar audiência, chamar o executivo, tentar encontrar soluções que possam ser soluções realizadas pelos dois poderes, ou a quem couber o direito, juntar todo mundo e tal. Ou seja, Enzo Samuel está demonstrando, João, que não vai ser um presidente manipulável não, viu? Sim, a estratégia dele, obviamente, está correta, tem que garantir realmente a autonomia e as condições do parlamento, inclusive de cumprir a sua principal prerrogativa, que é fiscalizar o poder executivo, e aí não falta áreas para serem fiscalizadas. Tem a saúde, tem o transporte, mas também tem a educação, tem a infraestrutura, tem as obras paralisadas. É bom lembrar que a gente não está mais em começo de gestão, a gente está na metade, da metade para o final de uma gestão. Agora já se fala encaminhando para o final. Não estamos mais nem no momento de cobrar, porque já era tempo de estar entregando essas obras, esses benefícios à população. E eles não vão ser entregues nem a curto prazo. Você vê obras estruturantes que deveriam já terem sido entregues à população, não há nenhuma previsão para que elas sejam concluídas. João, só permita a intervenção aqui, o que ele ajuda, sorrindo aqui, porque do Tássio e do Elias que andam lá na Câmara, que, aliás, vou usar a expressão do Bolsonaro, vivem lá na Câmara, você lembra um período aí que, se eu não estiver enganado, se eu tiver, você me corrige, que houve uma proibição por parte da Prefeitura de Teresina de divulgar ou inaugurar, com a presença da imprensa, aquela, né? Obras que não fossem da atual gestão. Não houve isso? Houve também a de que não pode inaugurar obras pela metade, né? Tem uma lei municipal, não pode concluir, não pode inaugurar pela metade, não pode fazer aquelas visitas, tem que ser concluída. Sim. Mas não teve também aquela história, tipo, obra do Firmino não pode, não teve isso, Tássio e Eliezer? Cadê o áudio do Tássio e do Eliezer, hein? Então, eu não estou ouvindo o Tássio aqui no estúdio. Acho que até o vereador Edson Mello criticou também essa iniciativa. Mas não teve essa proibição? Teve não foi algo recomendação. Oficial, foi uma recomendação. Aí vocês viram que quando essa recomendação entrou em prática, e com o que o João acabou de falar, não tem mais divulgação de obra nenhuma. É verdade. Inclusive obras como, por exemplo, a ponte, né, da Água Mineral, que vai da Universidade Federal. Quando iniciou a gestão de Dr. Pessoa, ela tinha cerca de 18% concluído, porque ali já tinham colocados algumas questões estruturais. Agora não tem nem 18%, porque conversando com pessoas lá da região, disseram que muita parte do ferro, né, colocado lá na estrutura, os populares já levaram. Então, de fato, se uma obra tinha 18% há 2 anos atrás, agora nem 18% tem mais. Se o poder público investe um recurso ali e a obra fica paralisada, não precisa falar qual é a consequência disso. A ponte está seguindo o mesmo ritmo da Casa e Custódia, que é um lugar para tirar vergalhão, ferro, tudo. Exatamente. Então, eu queria saber o nome do engenheiro da Casa e Custódia para dar os parabéns, que hoje engenheiro competente, rapaz. Então, de ferro dali. É uma situação lamentável e a gente não vai enumerar aqui, mas não tem, né, desafio qualquer representante do Poder Público Municipal a apresentar num calendário de 6 meses obras estruturantes que sejam entregues e que realmente tenham condições de serem entregues, porque não adianta dizer a previsão de concluir em abril. Sim, e fazendo empréstimo. Mas empréstimo feito. Tá? Falar que é uma previsão é muito fácil quando... Eu vou para encerrar o jornal aí, tira esse relógio do ar aí, por favor. Vai ficar dando pressão na gente aí, não presta atenção, menino, tira do ar aí. Pronto, eu vou encerrar o jornal. Aquele negócio, apesar de ter dado autorização de até 5 horas da tarde, mas eu vou só até 3, não foi? Então, rapidamente aí, começam, sim ou não, aí a gente pode aprofundar amanhã, começam os dias de fortes dores de cabeça de Dr. Pessoa, com ele São João na presidência, Eliezer? Sim. Vereador Enzo Samuel assume uma postura autônoma, independente, não se dobrou
a gestão de Dr. Pessoa. Não transparece que a Câmara vai ser simplesmente um puxado do Palácio da Cidade, tem se posicionado, tem se colocado realmente como um chefe de parlamento que vai fiscalizar, cobrar e não vai fazer só o que o prefeito quer. A relação não é automática, não. Vai ter que ter muito diálogo, viu? Tássio Cruz, bem rápido. Sim, e com o vereador Enzo Samuel, presidente da Câmara, não tem como fazer show. Vai continuar lá até o final do ano. Aí é que tá o Praes. Acha aquele show lá da liderança do passado? O show não tem, não. Tem mais, não. João Magalhães, bem rápido. Enzo Samuel está no corpo todo à vontade de subir um degrau no rumo do Palácio da Cidade. Então, se ele realmente tem esse projeto, não dá para dizer amém para o que o doutor Pessoa vem fazendo. Então, o doutor Pessoa vai sim ter dor de cabeça com o Enzo Samuel na presidência da Câmara. Todo político quer subir, como disse o João. E quando o principal oponente coloca a escada para você subir com a casa de outra pessoa, aí... Coloque segura. Assim, coloque na segura, pode ir que não tem perigo. Como diriam os meninos, ô papai, aí ficou fácil. Bom, eu conversei com o Samuel nos bastidores e a palavra dele é essa, o resumo, para não ser repetitiva no que os colegas falaram, é que não vai ser fácil, ele está mostrando autonomia, está mostrando a que veio e quer sim subir as escadas e chegar até lá. Vai subir, pode ter certeza. Muito obrigado aí pela audiência, Eliezer Rodrigues. Queria agradecer a presença, Eliezer, João, Edna e Tássio. Quero agradecer também a você, pedir desculpa aí às vezes, a falta de empolgação que é tradicional, da performance, por conta dessa questão da virose, que eu estou processo de recuperação, mas se Deus quiser vai ficar tudo bem. Amanhã tem Comando Geral, coloca na tela aí amanhã, papoco de audiência, Cláudio Alencar, Eliezer Rodrigues. A partir das 6 horas, a partir das 6 horas na FM o dia, a partir das 7 também na Udia TV. É bom assistir, viu? Estou dando um conselho. É bom você assistir, que já começa muito bem informado. E a você, como eu sempre digo, que assistiu desde o início, que começou a assistir depois a chamada audiência rotativa, não tem nenhum problema. O importante é que você saiba, nós estamos aqui todos os dias, de 1 às 3 da tarde, com o jornal que mais cresce em audiência em todo o Piauí. Você fica agora com a programação da Rede TV e a gente volta amanhã às 13 horas. Um grande abraço. Sistema O Dia de Comunicação, aqui, ó, pode confiar.